que é esse teste? Ele é chamado de teste do quadrado, pois ele é um quadrado que a gente faz no chão, usando 4 cones, fita, e esse quadrado ele tem que ter 4 metros. É feito 2 vezes esse teste, então a pessoa vai correr 32 metros. É um teste de agilidade e ele se inicia quando o avaliado ele pisa o pé na risca que a gente deixa um pouquinho para fora desse quadrado. E a gente começa a cronometrar e a gente para de cronometrar quando ele bate no último cone. Vale ressaltar, o último cone que ele começa a partir daquele cone que ele começa naquele cone que ele termina. Também vale lembrar que o avaliado ele tem que tocar todos os 4 cones que estão nesse percurso. E por que é feito 2 vezes? Porque a gente está avaliando agilidade e velocidade. Então a pessoa ela pode ir muito bem na primeira tentativa, mas ela pode acabar indo mal na segunda. Ou ela pode ir muito mal na primeira e ir muito bem na segunda. Materiais necessários: um cronômetro, um quadrado desenhado em solo antiderrapante com 4 metros cada lado. Não precisa ser necessariamente um solo antiderrapante, até porque na nossa escola a gente fez e não era solo antiderrapante, por mais que algumas pessoas deslizaram, mas acabou dando tudo certo. Também precisa de 4 cones de 50 centímetros de altura, ou também pode ser utilizado 4 garrafas PET de 2 litros. No nosso caso, utilizamos os cones mesmo. Nós também utilizamos uma ficha de avaliação. Nela contém nome, idade, altura, peso, nome do teste, a tabela do primeiro dia de teste, a tabela do segundo dia de teste. Aí tem a primeira rodada, a segunda rodada, o melhor tempo entre as rodadas e uma observação para você marcar caso tenha acontecido algo. Quantos são os avaliados? São 12 avaliados no total, sendo 10 meninos e 2 meninas. Os meninos são Alessandro, Vitor, Leonardo, Clemerson, Ezequiel, Davi, Fernando, Douglas, Richard e Felipe. As meninas são Raíssa e Emanuele. Como todos nós sabemos, antes de qualquer atividade física devemos nos alongar, e foi isso que os avaliados fizeram, guiados pela professora. Aqui o nosso grupo estava arrumando o nosso teste para começarmos. E aqui nós estávamos realizando os testes. E aqui está o nosso gráfico do primeiro dia de teste aqui dos meninos. E o nosso gráfico ele é separado assim. Os verdes escuros, eles são da primeira rodada. O azul clarinho, ele é da segunda rodada. E o verde clarinho, ele é do melhor tempo. E também vale ressaltar que quanto mais alto estiver os tracinhos é que a pessoa ela demorou mais. Quanto mais baixo é que ela fez em menos tempo. Aqui nós vemos os resultados do primeiro teste dos meninos e aqui estão de todos. Dentre todos, Ezequiel obteve o melhor tempo. Ele obteve 7 segundos e 29 milésimos. E quem foi o pior dentre todos foi o Fernando, que ele teve 8 segundos e 59 milésimos. Aqui nós temos o gráfico do primeiro dia de teste também, só que agora das meninas, ele também é separado por cor. Ele é um pouquinho menor, porque são 2 meninas, e ele é separado assim. O roxo é a primeira rodada, o vermelho é a segunda rodada, e o melhor tempo ele ficou em rosa. Ao lado nós temos os resultados do primeiro teste das meninas. Quem obteve o melhor tempo? A Raíssa, ela ficou com 6 segundos, enquanto a Emanuele, ela teve um pior tempo, digamos assim, que ela ficou com 8 segundos e 25 milésimos. Aqui nós temos o gráfico do segundo dia de testes dos meninos, e ele ficou separado por cores também, e ficou assim. A primeira rodada o verde escuro, a segunda rodada o azul clarinho e o verde clarinho ficou com o melhor tempo.
também vale ressaltar que, seguindo o mesmo esquema do nosso primeiro gráfico, quanto mais alto foi que a pessoa ela demorou mais para fazer o teste, e quanto mais baixo foi que ela conseguiu se superar, ou ficou na mesma, ou acabou passando. Aqui nós temos os resultados do segundo teste dos meninos, que é do segundo dia. E aqui tem de todos também. Vale ressaltar que no primeiro teste, o Richard participou, ele fez. No segundo teste, ele não participou porque, pelo que me falaram, ele estava com o pé machucado. Essa é a justificativa dele não ter participado. Dentre todos aqui, o melhor tempo quem obteve foi o Davi. Ele teve o tempo de 3 segundos e 16 milésimos. E o pior tempo foi de 7 segundos e 71 milésimos, que foi do Douglas. Aqui nós temos o gráfico do segundo dia de teste das meninas, e ele é separado por cor também, e ficou dividido assim. Primeira rodada é vermelho, segunda rodada é laranja, e o melhor tempo ficou de rosa. Ao lado nós temos os resultados do teste, e entre as duas garotas, Raíssa ela obteve o melhor tempo também, e ela ficou com 7 segundos e 57 milésimos, e a Emanuele ela ficou com o pior tempo, com 8 segundos e 16 milésimos. No final das contas, quem se saiu melhor dentre todos os participantes? No primeiro dia de teste. Aqui eu coloquei um gráfico dos meninos e um das meninas. É um gráfico de pizza. E levando em consideração que o número de meninas era menor, elas se saíram melhores do que os meninos. Mesmo fazendo um pouquinho mais lento, mas mesmo assim elas se superaram. E superaram os meninos também. E em relação ao segundo dia de teste, assim como no primeiro teste, no segundo as meninas elas foram melhores que os meninos. Mesmo que elas tenham feito um pouco mais lento, o tempo delas foi um pouco mais comprido, só que elas ainda assim se manteram. Muitos meninos, eles acabaram não se superando e fazendo um tempo muito maior do que eles tinham feito no primeiro dia de teste. Aqui nós temos uma visão geral dos 2 dias de teste. Aqui eu coloquei, tá separado em cor também, então o verde escuro, ele é do primeiro dia, mas é o melhor tempo que eles tiveram. Aí em azul clarinho é do segundo dia de teste e também é do melhor tempo que eles tiveram. E em verde clarinho eu coloquei o melhor tempo que eles tiveram entre os 2 dias. Então, se a gente for parar para olhar assim, as meninas elas não estão tão ruins, mas eu acredito que os meninos eles tenham sido um pouquinho melhor, mas por coisa assim mínima. Mas quando a gente olha para os testes separados, e avaliando assim, olhando para o primeiro dia separado do segundo dia, você vê que as meninas elas foram bem melhores que os meninos. Aqui eu deixei algumas observações que nos levam a refletir o porquê tivemos esses resultados. Vale lembrar que essas observações foram ouvidas em sala de aula, foram o que os participantes e também a professora falou, e eu achei bacana ressaltar isso. Eu coloquei aqui em tópicos a primeira, falta de treinamento em casa. A nossa sala escolheu corrida, então a gente tinha que fazer um certo treinamento em casa e muitas pessoas não fizeram. Pelo que eu ouvi eles falando, as pessoas que fizeram, elas tiveram uma melhora assim. Quadra úmida de um dia para o outro. Assim como eu acho que eu devo ter comentado lá no começo do nosso vídeo, alguns alunos eles falaram que tiveram uma recaída no tempo
porque a quadra estava úmida, estava bem escorregadia. Então, foi por causa disso. Alimentação pesada ou alimentos que não são bons de comer antes de correr. Isso eu só coloquei porque nós tivemos um colega que acabou passando mal e daí eu achei legal ressaltar. Frio, temperatura bem mais fria de um dia para o outro. Por mais que a gente corra, se aqueça e tudo mais, o frio ele dá um impacto sim, porque o nosso corpo não fica tão disposto, acredito eu. E o nosso quinto e a última observação aqui é que alguns participantes não refizeram o teste. Então, tem alguns participantes que chegaram a fazer o primeiro teste, mas acabaram não fazendo o segundo.